Olha aí o Luiz. Oi, Oi, Luiz, boa tarde. tudo bom? Eu tô Como é que ótima. tá aí o som? Para mim tá bem bom. Ana, pessoal, vocês estão ouvindo bem o Luiz? Yara, bem-vinda, querida. Cíntia também, obrigada. Ó, meu chá aqui, ó. Tô com um chá super especial hoje, ó, ó. Chá da Mulher Maravilha, né? Isso aí. O chá com cacau. Cada quarta-feira a gente tem um chá especial. Hoje Ah, tá. é para a gente tomar um chá junto, enfim. Enquanto a gente não pode celebrar junto pessoalmente, a gente vai celebrando aqui, cada um Ah, tomando seu chazinho aí. uma pena, que senão eu tinha feito o meu. Ah, é? De que você gosta? Eu tenho tomado muito um que eu gosto, que é de gengibre com limão. E é bem É bom, né, bem, Luiz? é bem cafa, é bem o meu jeito. Ah, e para o sistema imunológico é excelente, né? Um reforço É, super é, bom para esses tempos que a gente precisa dar uma olhada especial para a nossa saúde, né? eu tomo sempre. Que bom. Então, a gente tem feito todas as quartas-feiras o chá com cacau. E o primeiro, eu falei sobre ejaculação feminina e os orgasmos. E tem sempre os chivas, né? Os homens, né, que participam ativamente, que querem saber, que querem trocar. E como o meu público é muito feminino, meu trabalho com as mulheres já vem acontecendo aí há muito tempo. Olha, Renatinha, bem-vinda, querida, saudade de você. E aí eu resolvi convidar o meu amigo de trabalho, né, de retiro, profissional de Tantra, para trocar o seu conhecimento, a sua experiência nessa área e acalentar aí os homens que precisam também de orientação. Olha aí o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, bem-vindo. Ele já esteve aqui no Chá com Cacau outras vezes. E, e é isso. A sexualidade, de uma forma geral, está mudando bastante. E é uma necessidade, né? E, e aí o masculino precisa também ressignificar uma série de coisas, não é verdade, Luiz? É, é bastantes coisas mesmo, né? A gente está vivendo aí uma crise de identidade, né, do masculino. Bem, antes de mais nada, oi para todo mundo, boa tarde. E só me apresentar aí para quem não me conhece, eu sou Luiz Otávio, sou terapeuta ayurvédico, acupunturista, terapeuta tântrico. Fala, Mário. Participante do segundo ciclo do Movimento Guerreiros do Coração, acabei de saudar um guerreiro aí, que acabou de entrar, que é um grupo de homens, né, de trabalho buscando a inteireza do homem, que é muito importante para a gente. E eu sou formado, né, trabalho com Sexological Bodywork, que é educação sexual somática. E a gente está num momento de... Essa palavra ressignificar está meio na moda, né? Mas a gente tem que entender um pouco o que seria... É difícil até descrever o que seria buscar um novo masculino, né? O que seria esse novo homem. Porque antigamente o papel do homem era muito fácil, né? O papel do homem era aquele que era o provedor, era aquele que trabalhava, e a mulher cuidava da casa, a mulher obedecia, o homem, até a minha geração, a geração anterior à minha principalmente, era comum os homens terem outras mulheres e era tido como, não, o homem precisa, né? Ele tem necessidade disso. Muitos homens que quando tinham na família, né, eram ausentes inclusive da relação com os filhos. Isso é uma grande ferida que muitos homens têm, da ausência da relação com o pai. E era o homem que tinha que ter prazer, era o homem que tinha os privilégios, né?
E a partir de um momento, algumas décadas atrás, isso começou a mudar. Graças a Deus, as mulheres, sempre elas é que tomam à frente, né, dessas mudanças. Eu digo, graças a Deus, o Tantra é uma ciência muito feminina, né, com conceitos muito femininos, e isso é maravilhoso, a gente está precisando disso. Então, o homem se viu meio pressionado a mudanças, né, e muitos se rebelaram, muitos homens ficam com raiva quando a gente se reúne e diz que está buscando uma nova inteireza do homem, né, o homem... O que é ser homem hoje, né? Uhum. Que é uma grande pergunta e muito difícil de ser respondida. Eu acho que nem precisa de uma resposta objetiva, precisa de um debate, precisa da gente conversar, de trazer esse assunto. O que é hoje importante? O que faz sentido para o homem hoje, né? E a gente, apesar desses privilégios que a gente sempre teve, o homem, o macho sempre no poder, sempre no comando, né? Mas a gente também sofre muitas pressões. Tem algumas questões nossas que os homens sofrem também. E a gente não tem muito espaço para conversar. Muito difícil os homens se abrirem com outros homens, muito difícil os homens contarem as suas questões emocionais, né? Se abrirem para as suas fragilidades, para as suas fraquezas, que aparentemente são fraquezas, né? Mas que podem ser exatamente aí onde está a sua força, né? Então, a gente sofre com vários mitos, e inclusive na sexualidade. A gente tem alguns mitos que são difíceis de muita gente superar, né? Que é aquele mito do homem que é o garanhão, é o pegador. E é o infalível, né? Infalível. Que a mulher quer, o homem tem que querer também. Ele não pode não querer, ele não pode falhar, né? Ele não pode sentir, ele não pode entrar em contato com a sua própria emoção, né? Na relação, muitas vezes, a gente é levado a uma questão da dominância, né? O homem é o dominante, é aquele que comanda, que manda, e a mulher se submete. Tem muitas relações que se baseiam por aí, né? Só que são conceitos que eu acho que não satisfazem a muita gente, e muita gente está buscando coisas diferentes, né? Os homens não podem broxar, né? Os homens têm que ter um genital grandão, né? São muitos mitos. O homem é aquele que é o forte, o homem é aquele que é como se fosse até uma pedra de gelo. Agora me veio essa imagem de uma pedra de gelo, né? Sólida, mas gelada. Né? Exato. Que se derrete. Que não é resistente ao calor de uma emoção, né? Ao calor de uma emoção. Então, quando a gente estuda Tantra, a primeira coisa que a gente estuda é que todos nós, somos compostos de masculino e feminino. Uma pessoa que só reconhece, um homem que só reconhece o seu masculino, é como se fosse um homem pela metade, né? Isso quer dizer que todo homem é bissexual? Não. Isso não tem nada a ver com orientação sexual. Isso tem a ver com a energia que circula aqui dentro e que precisa ser integrada. A energia masculina e a energia feminina, o Shiva e a Shakti, né? A consciência e a matéria e o mundo material que existem dentro da gente e que precisam ser integrados.
no Tantra, o homem tem muito a ver com o estado de presença, né? Tem muito a ver com o estado de presença. Mas o homem não precisa ser só aquele que é o objetivo, que é o cara que é o que vai realizar, que é o cara que vai dominar, que vai comandar. Não, ele pode ser aquele que vai ser sensível, aquele que vai ser amoroso, aquele que vai ser frágil, né? Ele tem que abrir espaço para as suas fragilidades também. Ele tem que olhar para as suas sombras também, né? Se ele não olhar para as suas sombras, ele nunca vai se entender realmente, nunca vai se integrar, nunca vai ser um homem inteiro. E isso quando eu falo do homem, gente, eu estou me enquadrando também, porque eu estou aqui falando para vocês, mas eu sou um homem em construção, né? Eu já dei alguns passos, mas ainda faltam muitos passos, né? Para eu... Oi, Margarida, beijo, querida. Oi, Lila, Luiz, entrou uma galera, Zé Roberto. Entrou, só que eu estou falando aqui, eu não olho para ter desculpa. Tem vários terapeutas, olha aí o Zé Roberto, todos sejam muito bem-vindos, todos sejam muito bem-vindos. E interajam com a gente, por favor, hein? Perguntas. A gente quer ouvir vocês, a gente quer saber o que vocês sentem, quais são as pressões desse masculino no mundo, porque a mulherada vem pra cima cobrando postura e tal, aberta, querendo se conhecer. E vocês? Oi, Flavinho, querido, bem-vindo. Como é que vocês se sentem com essas mulheres empoderadas desses novos tempos? Como é que está sendo o masculino no relacionamento a dois? Às vezes falta espaço, né? Obrigada, querido. Falta espaço. E como é que a gente faz para conciliar isso? Porque o grande barato no Tantra e na vida é conciliar o masculino e o feminino, né? Para a gente poder fluir com alegria, com celebração, com leveza, com amor. Como que a gente faz para sustentar isso junto? Porque é como a gente quer estar, né? Junto. Inclusive, hoje existem muitos grupos de mulheres, né? Do Sagrado Feminino, né? Grupos de homens existem poucos mesmo, em comparação com grupos de mulheres. Mas eu vejo que o ideal é que daqui a algum tempo a gente possa caminhar para integrar os dois, né? Por enquanto, há uma necessidade de haver grupos só de mulheres ou grupos só de homens, mas é muito legal quando a gente consegue integrar também os homens e mulheres podendo se trabalhar e um ser espelho para o outro, né? Quando a gente trabalha em dupla é muito bacana. Mas, existem muitas feridas que precisam ser curadas, muitas feridas do feminino em relação ao masculino, que por não assumir essa sua parte frágil, essa sua parte cuidadora, essa sua parte amorosa, de precisar ser essa pedra de gelo, esse homem duro, esse homem que precisa ser forte o tempo todo, muitas vezes, ele não assumindo o seu feminino, ele agride o feminino que está fora dele. Exato. Né? Então, há muito, justamente por essa não aceitação, ele acaba agredindo o feminino e agride o feminino na figura de uma mulher, ou mesmo de um gay ou de um trans. São homens que têm a energia masculina, claro, mas optaram por assumir um lado feminino e que muitos homens não toleram, de jeito nenhum, não toleram, porque eles não conseguem assumir o feminino neles. Mesmo eles não sendo gays, tem gente que fala, não, quem agride o gay é porque é gay também. Não, eu não vejo por aí. Eu vejo que ele tem uma fragilidade muito grande que ele não quer olhar e por isso ele agride. Né? Então, a gente precisa curar essas coisas, que é para a gente poder todo mundo viver em paz e todo mundo ter as suas escolhas, ter as suas... E muitas vezes não é escolha. Né? Tem muitas mulheres que nascem em corpo de homem, né? e nunca se sentiram homens. E aí, o que faz? Né? Na realidade, quando as pessoas estão felizes dentro das suas opções, né?
a questão de gênero é uma outra questão, né? A pessoa nasce com sexo, mas se sente no outro gênero. Enquanto as pessoas não forem livres para expressar publicamente o que lhe dá prazer, realizar os seus desejos dentro de um campo ético, a gente vai ter esse desequilíbrio, né? As pessoas tendo que esconder o que elas realmente sentem, e aí elas adoecem toda uma sociedade, porque quando a gente não tem liberdade para se expressar e tem medo de não ser aceito, isso causa um distúrbio psíquico, energético enorme. Então, é muito difícil viver assim. E eu acho que as pessoas, de uma forma geral, precisam olhar para isso com muito amor, com muito carinho, e olhar para as suas próprias questões, né? O masculino saudável é também criativo, é também criador, né? O pai precisa ser presente, ele precisa sustentar não só de forma material, mas ele precisa sustentar os filhos com a referência do que é um masculino cuidador. E nos relacionamentos de uma forma geral, né? Eu entendo que existe uma preocupação enorme com a sexualidade, né? Com a performance, com o que fazer para ter mais conexão, para ter uma conexão realmente amorosa, profunda, né? Um cuidado com o outro na hora do sexo, mas ainda existe um espaço de descoberta, de desrepressão, de se soltar, de se descobrir, de se mostrar frágil. Eu acho que no Tantra a gente cria esse campo, né, Luiz? Para que as pessoas... O que acontece, né, quando a gente vai para o Tantra é o caminho do coração. A gente começa a se ligar através do afeto, né? Então, tem algumas notícias boas para os homens em relação a esse trabalho, né? Primeiro, não precisa de ereção o tempo todo. Aliás, nem precisa de ereção. Tamanho também não é o mais importante, né? Performance não é o mais importante. O sexo, na verdade, ele não está apenas relacionado ao genital. O sexo é uma coisa que começa na cabeça, né? É a mente que comanda essa energia. Tudo começa aqui. E cada célula do nosso corpo, ela pode ser orgástica. Aliás, ela é orgástica. Então, a gente sempre faz a analogia com a criança, né? Que é aquela que é um ser todo orgástico. Né? A criança, em qualquer lugar que a gente toque, ela vai sentir muito prazer, ela vai rir, né? vai se excitar de alguma forma, em qualquer parte do corpo. Então, o sexo ele não precisa ser só genital. Tá certo que o homem, o chakra, por onde quando ele se expressa numa relação, costuma ser o primeiro chakra, que é representado pelo órgão sexual. Né? Então, existe realmente essa tendência do homem a usar o sexo, a achar que o sexo é penetração. Né? Isso é uma realidade. Uma construção medieval, mas sim, é uma realidade. É uma realidade. Não, porque existe essa tendência, mas quando a gente começa a se trabalhar energeticamente, a gente liga o chakra primeiro com o quarto, né, faz essa ligação e essa troca do afeto, né, e a gente começa a se relacionar de uma outra forma. Né? E o sexo pode ser extremamente curador. Curador. O sexo a gente pode trabalhar terapeuticamente o sexo para curar feridas. Né? Orgasmos podem ser muito curadores. E o sexo, a relação pode ser muito curadora também entre duas pessoas. Quando se fala em Tantra, muita gente acha que é sexo, né? Vamos por aí. Vamos só isso. A yoga do sexo. Em geral. Na verdade, é um trabalho muito sério, muito profundo. E a gente começa a se relacionar com a sexualidade de uma outra forma. Né?
de uma forma não apenas genital. Né? O homem tem aquela coisa de pegou, tipo filme pornô, né? Vai lá, pegou, pá, transou, ejaculou e achou que aquilo é perfeito. Performance cinematográfica. Né? Quem ficou feliz com isso? O Ayurveda considera que o sétimo tecido, né, um dos datas, é o chukra, que é o tecido reprodutor, que é o tecido as gônadas. Né? E quando a gente perde muito esse tecido, a gente diminui nosso ojas, que é a nossa essência dos tecidos, a nossa vitalidade. Então, principalmente no trabalho do Mantak Chia, que é um mestre taoísta maravilhoso, chinês, ele fala de como o homem pode se relacionar com o seu prazer sem perder esse tecido. O homem não precisa ejacular, por exemplo. Né? O homem, porque ejaculação e orgasmo são duas coisas que vêm normalmente, né, quando você transa, muito próximos, mas é uma diferença de poucos segundos, mas eles são diferentes, não é a mesma coisa. Existem vários exercícios que a gente vai desenvolvendo a nossa energia para a gente poder sentir muito, mas muito prazer, um prazer muito maior, né? Sem precisar se enfraquecer, ejaculando toda hora. O homem, não é que ele não possa ejacular, mas ele não precisa ejacular sempre. Ele pode ejacular algumas vezes. Ele pode, inclusive, escolher quando ele quer ejacular. Eu acho que essa é a grande diferença, né, Luiz? Você escolher quando você quer. Quando o teu corpo está pressionado, quando você está tenso. Você vai observar, né? Quanto mais velho o homem vai ficando, menos ele deveria ejacular. Né? Aquele menino de 20 anos, que está, né, cheio de energia, cheio de força, esse pode ejacular muitas vezes. Mas eu estou com 56. Se eu for gastar essa energia o tempo todo, eu vou me enfraquecer, eu vou ficar com meu sistema imunológico vai abaixar. Né? Isso, de maneira nenhuma, vai influir no meu prazer. Inclusive, a gente, sem ejacular, que é uma coisa que tira a nossa força, o que acontece normalmente é o homem, depois de ejacular, ele né, dar aquela caída, virar para o lado e dormir. O homem, quando ele começa a trabalhar essa energia, ele pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 orgasmos e tá lá cada vez mais feliz, sabe? Cada vez é uma explosão, é uma expansão de energia muito grande. Né? Então, li agora a mensagem, exatamente. Yoga, Tantra e Ayurveda são ciências irmãs, tá? Então, tem coisas do yoga que a gente aplica, tem coisas do Tantra. O Tantra não necessariamente... O Tantra não é uma filosofia sexual. Né? Na verdade, a gente nem é uma terapia. A gente usa recursos da ciência, da filosofia tântrica para a gente se curar. Né? Mas vem do Tantra lá a concepção dos chakras, por exemplo. Né? Então tem coisas que a gente vai aliar, vai estar lá junto com o Yoga, com a Ayurveda, tudinho junto. Né? Eu não sou especialista em Yoga, meu negócio é Ayurveda e Tantra. Mas o Yoga está junto na minha vida, o tempo todo. Então, a gente pode ser bastante feliz, com muito tesão, né? Muito prazer, e não é apenas genital, é um prazer que pode estar no corpo todo. Né? Eu posso estar com prazer lá do meu dedinho do pé até o último fio de cabelo da cabeça e sem perder energia. E depois de uma relação, eu estar feliz da vida.
E está com mais energia, com mais disposição, com mais vitalidade, com mais entusiasmo e sensibilidade, né? Porque essas relações, essas conexões acabam fazendo com que o Shiva, com que o homem receba uma energia feminina tão grande e consiga entrar em contato com ela nesse momento de uma forma tão profunda que ele sai extremamente abastecido, em paz, né? Um tântrica não tem muita questão, né? A agressividade diminui muito. Ela fica completamente dirigida, canalizada para outros núcleos, para outros centros. Porque tudo isso, gente, que a gente está falando são maneiras da gente olhar para si, né, também. A gente se olhar, a gente se reconhecer, a gente fazer um trabalho de autoconhecimento. E pode ser um caminho muito lindo, muito divertido. O foco não precisa estar na dor, o foco pode estar no prazer, o foco pode estar na alegria. Né? E mesmo assim pode ser muito curador. O Mantakshya tem um trabalho da reflexologia sexual, quer dizer, não é dele, né? Mas ele tem a parte da... expõe, ensina essa parte da reflexologia sexual, porque em cada pedacinho do sexo, tanto do homem quanto da mulher, né? Do pênis e o canal vaginal, representam cada parte e função do nosso corpo. Então, tem posições que podem, inclusive, ativar a energia do fígado, do rim, do pulmão. Então, o sexo pode auxiliar no tratamento de doenças. Olha que barato, a gente pode se divertir, pode ter prazer e pode se curar de problemas orgânicos nossos. Né? É isso que eu acho mais lindo dessa filosofia, sabe? É que ele é tão transmutador, ele é tão potente que ele serve para isso, para a gente se curar fisicamente, mentalmente. É um grande instrumento de cura psíquica, cura física, cura mental. Agora, a gente tem, sim, também olhar para as dores. Não é negar. O Tantra é inclusivo, a gente não nega nada, não nega nem as suas dores. A dor existe, ok, eu vou olhar para ela, mas eu não vou me ligar nela. Né? Uma coisa é você olhar e entender que você tem um problema. Outra coisa é você passar a ser o problema. Né? Outra é você passar a se lamentar e justificar todas as suas desventuras, toda a sua tristeza por causa do seu problema. Né? Então, olhar mesmo. E as relações são fantásticas para isso. A partir das relações que a gente consegue se olhar. Né? Porque a gente entra em estado de vulnerabilidade. Porque o homem, normalmente, tem muita dificuldade de entrar. O homem tem muita dificuldade de se mostrar vulnerável. Chegar para uma mulher e se expor, né? Em se colocar, em se mostrar carinhoso, se mostrar frágil, de dizer, olha, eu tenho medo, eu tenho raiva, eu tenho angústia, sabe? É muito difícil para muitos homens, mas é extremamente libertador, muito libertador. Né? A gente aprende muito, por exemplo, no trabalho guerreiros, eu já vi 2 aqui, entrando aqui, são parceiros do segundo ciclo, a gente aprende muito a confiar em outros homens, nos guerreiros, né? Quando a gente se junta para fazer nossas partilhas, e a cada partilha nossa é um presente para todo mundo, que se reconhece a partir da nossa história, e a gente se reconhece a partir da história dos outros homens, né? Os homens precisam falar mais, os homens precisam falar de coisas profundas, e não apenas de cerveja, de futebol, né, daquela coisa das mulheres de uma forma pejorativa. Né? Precisa começar a falar de uma outra coisa, de coisas mais intensas, mais profundas de suas vidas, porque isso vai curar tudo. E na hora que ele for se relacionar através do sexo, ele vai ter uma presença ali, ele vai estar inteiro. E o Tantra também isso, é presença, é você estar inteiro
que você faz, né? Bem, mas em relação ao que a gente estava falando do orgasmo, não orgasmo, isso não acontece assim da noite para o dia, não. A gente tem que se trabalhar energeticamente, né? Tem exercícios que a gente vai fazer, tanto energéticos quanto físicos. A gente precisa despertar a nossa musculatura, que tem uma ligação grande com a sexualidade, a musculatura cubocoxígea, né? A gente tem exercícios para a gente fazer, para a gente começar a trabalhar essa musculatura. Porque, assim, qualquer músculo que você não usa, que você não exercita, ele fica frágil, né? Então, se você está em cima de uma cama, ou então, sei lá, teve um problema na perna, e aquela perna você ficou sem usar durante um tempo, depois você tem que fazer exercícios que é para poder voltar a usar a perna, né? Essa musculatura a gente usa muito pouco. A gente se lembra muito pouco dela. A maioria dos homens não sabe nem que existe, né? Então, existem exercícios para a gente despertar. As mulheres já estão muito à frente disso, né? O trabalho de pompoarismo feminino, as mulheres é muito procuram preocupado. Muito. Agora, os homens procuram pouco, né? E não é só uma questão do prazer, não. Você ativar essa musculatura é saúde também, né? É saúde, e autoconhecimento, né? Autoconhecimento também. Não é porque o pênis é externo que ele é super explorado ou conhecido. Esse padrão da não educação através da pornografia, que é acessado pela maior parte dos homens, porque quem ensina como um homem vai usufruir plenamente da sua sexualidade? São as revistinhas ou a pornografia. Que é o quê? Uma masturbação rápida, porque pode chegar alguém, logo, acabou, e a pessoa às vezes não consegue entrar em contato com o que ela está fazendo, com o que ela está sentindo. É uma descarga e com muita vergonha, né? Uma necessidade de se afastar daquilo, que é uma forma sagrada, uma potência enorme, que pode ser desenvolvido orgasticamente, mas que precisa disso, de tirar essa gravação, essa deseducação e explorar alguma coisa nova, e aí sim se conectar realmente ao prazer, ao que se gosta. Mas primeiro tem que se autoconhecer. E é muito difícil, por conta dessa cultura, um homem admitir que não sabe, que não conhece, que não dá conta, que tem dúvida. Imagina, eles são obrigados na sexualidade a fazer todas as coisas pelas mulheres. Eles acham, né, por conta dessa cultura, que são detentores do prazer feminino. Isso é cobrado socialmente. Imagina, como que alguém vai tocar um instrumento se a própria dona do instrumento não sabe como funciona? Então fica um monte de gente tentando se relacionar, sentir prazer, sem saber como isso funciona na sua própria história, né? O que acontece, essa coisa que é muito engraçada, de que, não, eu dei muito prazer para ela, né? Na verdade, o prazer é de cada um. A gente está ali, está junto, mas você está em você. A sua energia está toda aqui, você está presente, mas é você. E o seu prazer depende de você. O prazer da outra pessoa depende da outra pessoa, né? Que você está se relacionando. Ninguém dá prazer para ninguém. Isso é uma grande bobagem. Não sou eu que dou prazer para alguém que não sabe sentir prazer, que ela não tem condição de sentir prazer. Muito pelo contrário, o cara pode estar lá, pode não saber nada, só que a parceira dele, de repente, sabe tudo de como usufruir do seu próprio prazer. E ela está lá sentindo o maior prazer, e o cara achando que é o máximo e tal. E é ela, não tem nada a ver com ele. Isso eu estou falando de ela e ele, gente, desculpem, porque pode ser, porque eu estou falando aqui relacionado aos homens, tá? Mas o prazer é livre, né? Livre. É porque eu estou mais falando aqui da energia, do prazer masculino, né? Isso. E se for um homem com outro homem, também vai
vai da mesma forma. Às vezes o cara está lá sentindo maior prazer, mas ele já aprendeu o caminho do prazer dele, ele já conhece o corpo dele. E o outro acha que pode estar fazendo o máximo e não está. Ninguém dá prazer para ninguém. E só para completar aquela coisa da saúde, né, esses exercícios eles vão ajudar com a próstata do homem, eles vão ajudar na incontinência urinária, né? Eles vão ajudar realmente em todo o sistema geniturinário. Isso pode ser um diferencial muito grande para ele, né? E pode ser uma experiência nova, mas eu acho incrível quando eu vejo, já vi alguns homens falando, isso é bobagem, homem é isso aí mesmo, homem é falar de futebol, falar de mulher, homem é isso, é uma coisa simples e tal. É uma grande bobagem, porque isso é mentira. Simplesmente isso é mentira, né? É isso. No sexológico, tem um trabalho que é muito interessante, chama Porn Yoga. É um trabalho que o Joseph Kramer, que é o cara que criou o sexológico, o motor, ele fez, para que o homem e a mulher possam, as pessoas que são muito viciadas em pornografia, para não se sentirem culpados. Porque também não existe culpa, tá, gente? Não existe culpa. A gente está falando da pornografia, que é uma forma equivocada de basear a sua sexualidade, mas está tudo certo. Você faz aquilo que é possível. Peraí. Uma pessoa está perguntando. Depois a gente vai falar sobre isso. O que é possível para ele, o que ele aprendeu, mas pode ir além. O que é preciso é que a pessoa não tenha vergonha de como é, né? Ela não precisa ter vergonha de nada, porque é ele, é ela, são as pessoas como são, né? Mas que ela saiba que ela pode ir além, que ela pode ter mais. Então, no Porn Yoga, você aprende... A yoga porque é uma referência, é um estado de presença, né? É um estado de presença ao movimento e à respiração. Então, você vê o vídeo, né? De preferência de pé, né? Se movendo o tempo todo e respirando, e consciente da respiração. É uma masturbação, ok? Mas você está o tempo inteiro respirando e se movendo, respirando e se movendo. E ele propõe que depois de um tempo você desvie o olhar do vídeo e continue se tocando e apenas respirando e se movendo. É uma forma de você começar a jogar a sua atenção para você. Você sai daquela imagem que você está vendo ali, né? O vídeo é o que está fora de você, é uma imagem que você não tem como ter acesso, né, real. E você passa a sentir o seu corpo. E isso é uma proposta fantástica. E tem muita gente que é viciada em pornografia que tem os relatos que dizem que esse exercício transformou a vida, sabe? É lindo. Né? É muito emocionante. É linda essa transição. Tem uma pessoa perguntando se o pompoarismo é igual a mulabanda. Tem vários trabalhos, não é só. Primeiro precisa fazer um trabalho para musculatura, tem vários exercícios. Tá? Tem vários exercícios. Para depois a gente poder começar a trabalhar energeticamente. Mas é muito amplo também. Não dá para eu... Hoje eu acho que não é tanto a proposta não é aprofundar, é mais conversar. Mas são exercícios mesmo que a gente faz de contração. Se assemelha, sim, porque a gente vai trabalhar muito com respirações e com contrações musculares, vai se assemelhar, sim, mas tem várias coisas diferentes, tá? Em relação ao trabalho que você estava falando com homens, né? Eu tenho o desejo, né, de começar a formar esses grupos de
formar um grupo para os homens. Eu, no início do ano, né, a gente lá no Corpo é uma Festa, a Cacau estava lá também, Sim. e surgiu a ideia, né, a Cacau ia dar um trabalho de pompoarismo feminino, e surgiu a ideia lá dos homens se juntarem para fazerem os exercícios juntos. Foi uma experiência linda, né, que todos nós fizemos em roda exercícios tântricos, exercícios do Tantra taoísta, né? Principalmente o trabalho do Mantak-Shriya, para a gente sentir essa energia, para a gente sentir essa força, né? E foi muito lindo. Depois eu fiz um trabalho num encontro nosso também dos guerreiros aqui do Rio, junto com o pessoal, que a gente também teve a possibilidade de fazer exercícios, né? De contração, de percepção, e foi muito bacana também. Eu estava esperando a gente voltar para a questão presencial, para a gente poder fazer, por causa da minha resistência. Você sabe que eu tenho muita resistência com a internet, mas agora eu estou destravando. Né? Agora eu estou destravando, estou falando, estou fazendo live, que coisa que eu não fazia, eu me isolei e tal. Então, quem tiver interesse, a gente pode começar a se mover nesse sentido para fazer um trabalho, começar um trabalho online, e depois a gente pode seguir ou presencial ou online mesmo, um trabalho de homens que buscam, né? Serem homens mais tântricos, serem mais shivas, né? O Shiva, no caso de você reconhecer a divindade que existe dentro de você, né? Se reconhecer um Deus que habita a gente, né? Isso. Que mais? O Kenji, né? Ele agradeceu, ele é aluno de Dakshina Tantra Yoga. Então, eu queria dar um oi para a Dipta, que está aqui, para o Robson, lá do Sábado é Show da Band. Tem uma galera muito especial, muitos homens aqui com a gente nesse encontro. Estou muito, muito grata de vocês estarem aqui. As mulheres também falando, interagindo. Esse trabalho de ressignificação, de resgate, de expansão do masculino é super necessário. As mulheres, elas estão procurando, na realidade, existe uma procura muito grande pelo pompoarismo por dois caminhos, né? Na realidade, por alguns, mas dois são muito fortes, sabe, Luiz? O primeiro é o autoconhecimento, e a gente também não tem uma escola. Os homens têm a pornografia, nós não temos nem acesso a essa educação. Quem é que fala para uma mulher como que as coisas vão ser? O que a gente precisa, em termos de sexualidade, é agradar o parceiro, né? Então, a gente acaba se perdendo. Só um minutinho, que tem um barulho. Um barulhinho aí. É o meu alarme. Pronto. Cadê o Léo, que não está aí para tirar isso? Está curtindo, está lá no outro lugar curtindo o nosso papo. Então, existem mulheres que vêm atrás do autoconhecimento e mulheres que vêm, que não deram, que se frustraram muito com o masculino, que se feriram muito e que vêm procurar no pompoarismo um resgate do seu próprio prazer, da sua autoestima, do seu reconhecimento, sabe? E eu entendo que os homens também precisam de um espaço assim, que o curso que ensina as técnicas, ele é muito mais do que isso. Ele é uma troca, ele é um apoio, é um acolhimento, é um lugar de escuta, de trabalhar vários bloqueios, vários traumas, várias crenças que a gente tem com relação à sexualidade, ao relacionamento amoroso. A primeira delas nas mulheres é essa: o seu corpo é seu, o prazer é seu. Você precisa acessar essa força em você, e para isso você precisa tirar todas as vozes que você ouviu durante toda a sua vida, primeiro da sua mãe, da sua irmã, da sua tia, enfim, da pessoa com a qual você aprendeu a ser mulher. O que ela te disse? Ela era feliz sendo mulher?
Então, se livra disso. Se livrou, não é, né? Não é um negócio tranquilo. Mas, então, olha agora para dentro de você e se encontra com aquilo que realmente desperta o teu desejo. Livre. E curar as feridas com o masculino. Isso é muito importante também, né? Porque, na verdade, tem muitos casos. Eu já me vi frente a muitas mulheres, né? Questão de abuso, não apenas sexual, mas abuso moral também, né? De relações abusivas. Isso é muito, muito difícil. É uma ferida muito difícil, mas tem que ser olhada, né? E os homens precisam se mover realmente. Os homens precisam se entender que eles precisam se conhecer mais. Eles precisam conhecer, eles precisam saber que eles são homem, tem energia masculina e tem energia feminina dentro deles, né? Eles podem ser muito mais do que apenas aquele homem que acha que sabe tudo, né? Que tem muito mais certezas do que dúvidas, que acha que é forte, que acha que é infalível, que acha que vai ter uma ereção que vai durar tantas horas e se não tiver vai ficar péssimo, né? Então, esse caminho é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de se conhecer, é um caminho lindo, lindo mesmo. E quando a gente consegue entrar nesse caminho, a gente começa a se conectar através do coração, que é o caminho do Tantra, né? O Tantra é isso, é o caminho da gente se conectar através do afeto. E numa relação a dois, né, quando você está com um parceiro ou uma parceira, o orgasmo que é tão importante, que é tão bonito, que é tão forte, ele passa a ser até secundário. O mais importante é a conexão, né? Os dois entrando em um estado de conexão energética entre os dois, eles podem ser levados a um caminho de êxtase tão forte, que aquele orgasmozinho genital vai ficar desse tamaninho, né, na frente daquela coisa de uma explosão, de um êxtase absurdo que os dois vão sentir, né? E a conexão passa a ser uma conexão espiritual, né? Uma conexão linda. Então é isso. O coração é a energia mais poderosa que existe, com certeza. Com certeza. Os grandes mestres já falavam isso, né? E o Tantra é o caminho do quarto chakra, é o caminho da Anahata, é o caminho do coração, tá? Da conexão com todos os chakras. Então, por exemplo, a gente pode fazer um trabalho desse reconhecimento da energia masculina, né? E trabalhar várias coisas para a gente poder ir além. Se vocês quiserem, homens que queiram, falem que a gente faz esse trabalho, que a gente desenvolve esse trabalho juntos, né? No sentido de... Obrigada, Margarida. Margarida está se despedindo. Tchau, minha querida. Obrigada. Um beijo na Iná. E na Maju. É isso, Zé. Energia, palavra-chave. Energia é a palavra-chave. Também fica um convite para os homens para buscarem grupos de homens, Guerreiros do Coração, que é o grupo que eu participo, meu grupo querido, que os homens, a nosso lema é Homens Aprendendo a Ser Homens Juntos, que é lindo esse trabalho, é muito potente, é um trabalho já de 25 anos. Eu e o Léo também, né, fazemos parte desse grupo. E busquem se conhecer. Se conhecer, basicamente se conhecer. E vocês vão descobrir uma pessoa muito, muito bacana, muito inteira, por trás de capas, que a gente tem muitas máscaras, a gente assume muitos papéis. São colocados para a gente muitos papéis na nossa vida. A gente precisa sair desses papéis. A gente precisa ir para o mundo real. E o mundo real, às vezes, é muito diferente do mundo que a gente vive, né? É isso. Falta quanto tempo, Cacau? Adriana, Bela. A gente tem ainda 10 minutos. Que beleza. Então ainda dá para falar bastante. Dá sim. Fico sempre preocupado com a hora, né? Com o tempo
Por mim, eu posso ficar mais 1h30, 2 horas. Tá bom esse chá, né? Essa conversa tá boa É, beça. eu Muito tenho só que eu não gostosa. fiz o meu chá. Adriana, bem-vinda, querida. Adriana é uma colega lá do Sábado Show na Band, teve com o Robson, advogada super competente. Está fazendo um trabalho maravilhoso aqui, social também na ilha. Olha, Online. então, hoje é o que dá para ser feito, né? Tô me perguntando aqui se esse grupo tem no Rio sim. Tem no Rio, a gente tinha acabado de começar as reuniões do primeiro ciclo desse ano, quando entrou a quarentena, e aí vão recomeçar os encontros depois da quarentena. Procura procurar no Google, é fácil achar o Guerreiro do Coração. E qualquer coisa pode falar comigo também, né? No Instagram, me manda uma mensagem, eu passo o telefone, para a gente poder conversar. Eu gosto de conversar. Né? Vai deixar Sim, gravado? vai ficar Online, gravado. né? Vamos sim. Vai ficar aqui no IGVT do Portal Cacau e a gente deve colocar uma cópia lá no Espaço Saúde também, no canal. Esse papo vai ficar gravado, sim. E a gente tem, de repente, a gente combina. Eu vou convidar o Luiz para a gente fazer uma meditação juntas. Eu estou fazendo meditações guiadas, Luiz, às segundas e às sextas-feiras, que são meditações conduzidas. Na sexta-feira passada, a gente fez um trataque com o pessoal. E foi muito legal, sabe? A gente trouxe umas músicas e a vela, e aí uma condução super intuitiva, mas foi muito bom, assim, foi muito acolhedor, sabe? A sensação de que a gente está junto, apesar da distância física, e foi bem bacana, assim. A gente pode pensar em alguma coisa, assim, uma meditação tântrica para a gente fazer junto, porque esse é um trabalho que a gente faz nos retiros de Tantra Yoga e Ayurveda, né? E que quando terminar essa pandemia, sem dúvida alguma, a gente está com muita saudade de gente, muita saudade de viajar, muita saudade com o trabalho presencial com o grupo, sabe? A gente valoriza demais a presença. Ah, Tamires, bacana, gostei, eu tô ótimo. Eu molhei o cabelo, você precisa ver o tamanho que está esse cabelo. Eu tive que molhar para ele ficar mais apresentável. Não tem barbeiro aqui. Hoje eu estava falando com uma amiga que quando acabar a pandemia, eu não vou ter braço, para tanto abraço que eu quero dar. Né? Eu estou com fome de gente. A gente, quando trabalha nessa área, né, quando tem essa energia, a gente gosta de toque. Eu gosto de tocar. Eu trabalho com massagem, eu gosto de tocar as pessoas, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar. Sabe? Eu gosto do contato olho no olho. Então, isso faz falta, realmente. Mas, por enquanto, é o que a gente tem, né? Renata, eu também. 1 mês de retiro, tá? A gente vai ficar 1 mês no retiro. Vamos fazer uma imersão. Então, homens, Shivas, espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham curtido, né? O que a gente falou aqui. O tato, né? Zé? Falta faz. Mas espero que vocês tenham gostado do que a gente falou aqui. Fica sempre É isso, cara. Fica sempre um convite para a gente se trabalhar, porque os homens são tão resistentes, né? Normalmente os homens são muito resistentes. A gente vê em todos os locais de terapias que a gente entra, tem para 10 pessoas, tem 9 mulheres, 8, 9 mulheres. Então, homens, vamos acordar. A gente precisa acordar para a nossa felicidade e para a gente também poder se harmonizar com o feminino e com as mulheres. Né? A gente precisa, ou com as mulheres, ou com o feminino de outro homem também. Mas a gente precisa se harmonizar, né, com o nosso feminino. É urgente isso. As mulheres estão passos muito largos à frente. A gente precisa realmente começar a sair desse preconceito, que é preconceito, de que homem não se trabalha, homem é macho, homem tem que ser machão. Isso não tem nada a ver com orientação sexual. Nada a ver com orientação sexual. Sabe?
por um homem ser assim, tão duro, é que ele, muitas vezes, ele tem dificuldade nas suas relações. Tem homens que são maravilhosos e tal, mas não conseguem se relacionar, ou não conseguem manter uma relação, né? Porque tem muitas coisas ali. Ele ainda Porque não está tem medo entendendo, também, né? né? Tem medo de ser Ele não olhou, rejeitado, não confia, às exatamente. vezes tem uma raiva aí que não consegue Porque ele não olhou para as desapegar. sombras. Ele não olhou Ah, para as sombras. E nas sombras ele vai encarar tudo isso. Ele tem que aproveitar a relação para isso. E sabe o que acontece quando a gente não olha para isso, né? Tem gente que fala assim, não, eu sempre atraio pessoas assim, assim, assim. Claro, essas pessoas estão te dando a possibilidade de você olhar e ver alguma coisa que está querendo se mostrar para você que é seu. Aí você não olha, rejeita, aí pá, separa. Aí o que volta. acontece? Vem outra pessoa igual. Quando você começa a se curar dessas coisas, aí o padrão muda, né? Então a gente às vezes joga as nossas frustrações, né? Todas as nossas tristezas, nossas raivas, tudo para o outro. E não é nada do outro, é tudo nosso. É tudo nosso. O outro é um espelho. O outro é só um espelho que está dando a possibilidade da gente olhar aquilo que a gente precisa olhar, né? É uma oportunidade. As relações são grandes oportunidades que a gente tem. Então, se Verdade. curem, homens, por favor. E dá para fazer isso junto. É justamente esse o discurso do Luiz, sabe? Vocês não precisam se esconder, vocês podem se mostrar vulneráveis. E talvez com outros homens isso seja muito mais fácil. A gente está quase encerrando, Luiz, faltam 2 minutinhos. Aí eu queria Uhum. pedir para você, é, enfim, se despedir, falar sobre o trabalho, onde que você, teu contato, link na tua bio, no teu perfil, enfim. Queria te Sim, agradecer a generosidade, a presença, né? Esse masculino exuberante que está aí batalhando em pé para ser melhor, para ser mais inteiro, para estar mais saudável, para estar à disposição aí do mundo e do teu próprio feminino. é. Eu, mais uma vez, quando eu falo dos homens que precisam ser curados, eu estou me incluindo. Ah, essa essa quarentena me colocou assim de frente a muitas sombras minhas e eu resolvi olhar, né? Resolvi me jogar para dentro e olhar. Esse é o meu trabalho, me olhar o tempo inteiro e ver as coisas que eu preciso olhar ainda, as curas que eu preciso fazer o tempo todo. Tem muitas curas ainda, né? Bem, o meu trabalho presencial ele é feito lá no Espaço Saúde, né, em Laranjeiras. Mas qualquer um que queira falar comigo, tem meu contato aí no Instagram, Luiz Otávio Reis. Eu acho que tem meu telefone. Se não tiver, eu vou colocar correndo lá, né? Para quem quiser falar comigo pelo WhatsApp. Não sou uma figura difícil de se achar, não. Mas, e gosto que as pessoas venham e falem comigo. Tem uma disponibilidade grande para isso. Então, por enquanto a gente está aqui online. Eu estou fazendo os cursos agora online.